Boa noite, concurseiro e concurseira. Vamos dar continuidade onde a gente parou no último vídeo sobre direitos e garantias fundamentais. A gente começou a conversar sobre a titularidade. Não deu tempo de continuar, então a gente vai continuar desse vídeo. No vídeo anterior, conversamos sobre a introdução realmente dos direitos e garantias fundamentais. Falamos sobre as gerações, a divisão do que a gente vai ter ao longo do estudo do direito constitucional e hoje vamos falar do tópico específico, titularidade dos direitos fundamentais. Então, se você é novo no canal, se inscreve, deixa a sua curtida, deixa seu comentário sobre qual assunto específico você quer que tenha aula. E bora falar sobre o tema de hoje. Eu vou usar aqui como base o meu material. Eu já deixei esquematizado aqui a parte de titularidades, como vocês podem ver. Para mim é muito mais prático eu fazer o resumo físico e depois eu transformo em digital. Essa é a proposta que eu coloquei para o resumo do concurseiro. Vocês estão tendo acesso lá no resumo ao material completo, porque eu pego meu material resumido, coloco lá e dou aquele endossamento com leis, jurisprudência, o texto legal, alguns apontamentos que eu fui aprimorando no meu caderno e está tudo no digital. Hoje bora falar sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Vou deixar aqui para a gente ir conversando. Antes de mais nada, eu quero que você se pergunte: quem é titular de direitos e garantias fundamentais no Brasil? Bom, o Brasil é um país gigantesco, com dimensões continentais. Gigantesco. Então, vai ter gente que está no Brasil que não é brasileiro. E essa galera que está no Brasil e não é brasileiro, vai ter direito? Se for um cara que mora, sei lá, o cara é chinês e está aqui, ele vai ter os mesmos direitos que eu, que nasci e estou aqui, tenho? Esse é o questionamento. Então, bora lá. A titularidade dos direitos fundamentais no Brasil se dá para os brasileiros natos e naturalizados e residentes, ou, segundo o critério do STF, que estejam em trânsito no Brasil. Saca só. Aqui, quando a gente fala de titularidade, nós vamos ter dois âmbitos. Nós vamos ter ou brasileiro ou estrangeiro. A titularidade para o brasileiro vai se dividir em a titularidade do brasileiro nato e o naturalizado. Ou seja, esses dois cidadãos ou cidadãos, esses dois camaradas têm direitos e garantias fundamentais no Brasil. Eu sou cidadão, sou um brasileiro nato. Você possivelmente também. É raro a gente conhecer um brasileiro naturalizado, né? Eu até conheci um, ele é argentino e se naturalizou brasileiro. Mora aqui desde criança, então naturalizado. Tá aqui, brasileiro nato naturalizado. E os estrangeiros? Como é que fica a situação dos estrangeiros? Os estrangeiros nós vamos ter dois tipos. Ou vai ser residente no Brasil ou vai ser em trânsito. O texto legal diz que os direitos e garantias fundamentais destinam-se aos brasileiros natos naturalizados e os estrangeiros residentes no país. Mas aí fica uma brecha, uma margem. E se o cara estiver no avião, ele não tem direitos e garantias fundamentais? Se ele não morar aqui, ele não tem esses direitos e garantias? Aí vem o STF, que é o guardião da Constituição, e diz, ó, parou a bagaceira, parou. O brasileiro, o estrangeiro que estiver em trânsito no Brasil tem direitos e garantias fundamentais. Por lógica. Imagina, o cara tá lá no aeroporto de Congonhas, ou aeroporto de Recife, já que a gente tá em âmbito estadual. Tá no aeroporto de Recife e não vai ter direitos e garantias fundamentais. Chega um cara lá, toca o terror, mata todo mundo. Não, esse cara não tem direitos, então não cometi um crime humanitário. Chega tipo isso, no nível do absurdo. Então chegou o STF, que diz que ele vai ter direitos e garantias fundamentais. A pergunta é, ele vai ter direitos e garantias absolutos? Como é que vai ser a situação? Ele vai ter direitos e garantias compatíveis com a... Hoje está complicado para gravar os vídeos aqui, mas eu acho que agora vai. Vou juntar esse vídeo com o que estava antes. Só que eu terminei o raciocínio e falei que os direitos e garantias fundamentais que são aplicáveis ao estrangeiro em residência, na verdade residência não, em trânsito no Brasil, são os direitos compatíveis. O cara não vai ter direito de voto, por exemplo, vai ter os direitos compatíveis. Quais são esses direitos compatíveis? Pode ser o direito à honra, ao direito à privacidade, toda essa parte que é inerente à pessoa, ele vai ter direitos compatíveis. Continuando aqui, ó, na verdade agora a gente para o próximo tópico, que eu vou fazer uma pergunta para você. E os animais? Esse cachorro caramelo, feio, que tá aí do teu lado, tipo o meu, ele tem direitos e garantias fundamentais? Eu tenho um salsichinha, isso é uma tragédia esse cachorro. Se eu bater o pé, ele corre. E depois volta para me morder, que ele mordeu minha mão, ó. Esse fresco. Até hoje.
arrancou um pedaço. Pelo menos essa parte eu fiquei orgulhoso, porque ficou a pele assim, né? Aí ficou o buraquinho, côncavo. Enfim, tá aí, pai ama. Esse troço, ele tem direitos criativos fundamentais? Aí bora lá para as decisões do STF, que vai nos dizer o seguinte, ó. Os animais não são considerados titulares de direitos fundamentais, mas isso não significa que seja possível maltratá-los. Vamos por óbvio, né? Poxa, só porque o animal não é um titular de direitos e garantias fundamentais, eu não vou maltratar o bicho, pô. Não bate no cachorro, não maltrata o gatinho, deixa o bicho lá quieto. A gente tem que respeitar essa parte. É o mínimo, né? A gente é ser humano civilizado, então é o mínimo que a gente pode fazer, é isso. Mas aí fica o questionamento. E a questão do... a galera que gosta de bater em boi, vaquejada, essa galera aí, como é que fica a situação? Ah, isso é cultura. Beleza, cada um tem sua opinião. Mas como é que fica a situação? Bora lá de novo. O STF já se pronunciou sobre a briga de galo. Aqui é foda, né? Briga de galo não é cultura, não. Farra do boi, declarando as inconstitucionais. Farra do boi, briga do galo, é considerado inconstitucional para o critério do STF. Beleza. Quanto à vaquejada, o Supremo se manifestou acerca da admissibilidade parcial. Saca só. Não é a vaquejada completa que é liberada, é parcialmente. Desde que não figure flagelação do animal. Por fim, o tema de rodeios ainda não foi pleiteado. Então, o rodeio continua em pauta. A gente sabe que vai passar para frente porque o que importa mesmo é o dinheiro. Então, a causa dos rodeios é muito forte dentro do Congresso, então, de algum jeito isso vai passar. Mas a parte da vaquejada, que também está no mesmo sistema, é parcial. Não pode ficar maltratando o animal durante o torneio. No caso, eu não conheço muito sobre vaquejada, mas eu conheço tipo, o cara tá de cavalo, persegue o boi, derruba, essas coisas tudinho. Nunca parei pra ver, nunca me chamou muita atenção. Mas o que eu estudei falava sobre essas partes. Por mais que a vaquejada é aqui do lado, né? Parque Milani, alguma coisa assim. Bom, eu acho que por hoje a gente já encerrou. Deixa eu ver se mais algum ponto específico sobre titularidades. Assim, resumão, beleza? Titularidade dos direitos e garantias fundamentais. Nós temos os titulares, vou imaginar que eu estou fazendo um quadro aqui. Aqui estão os titulares, aí nós vamos ter dois gêneros básicos. Brasileiros, que vai se dividir em duas espécies, natos e naturalizados. Vamos ter os estrangeiros, que vai ter também duas espécies. O estrangeiro em dirigência, como se diz, em trânsito, e os residentes. Beleza, já temos aqui um leque bem amplo. Toda essa galera vai ter os direitos e garantias fundamentais. Brasileiros naturalizados, eles vão ter os direitos normalmente. Os residentes nos estrangeiros, aqui no Brasil, os estrangeiros residentes no Brasil, com residência no Brasil, vão ter os direitos e garantias fundamentais de acordo com o STF, e os que têm em trânsito é de acordo com o critério do STF, que diz que são os direitos compatíveis. Até aqui, beleza. A gente viu que os animais não são titulares, não são agentes ativos como titulares de direitos e garantias fundamentais, mas isso não diz que tem que maltratar os bichos. Deixa o coitado quieto. A gente viu a situação do briga de galo, farra do boi, vaquejada e rodeio. Briga de galo e farra do boi, obviamente inconstitucional. Não tem nada de diversão nisso. A questão da vaquejada é um critério parcial. Não pode ter maltrato ao bicho lá. Deixa ele lá quieto, pô. Quer fazer vaquejada, faça, mas não fica maltratando o bicho lá. E a situação do rodeio de animais ainda não foi julgado pelo STF até o ano 2022, pelo menos até a data que eu estou falando não foi. Pronto, os animais não são considerados titulares, mas não tem que maltratar os bichos. Agora mais uma pergunta. E os mortos? Como é que fica a situação do morto? O morto ele tem direitos e garantias fundamentais? Bora ver o que o STF diz? Bora lá. Mortos podem ser titulares de direitos fundamentais, desde que o direito seja compatível. Exemplo, direito à honra. Quando eu morrer e alguém quiser falar alguma coisa sobre mim, eu posso ser sujeito ativo, posso ser titular desse crime aqui, né? Desse direito, na verdade. Tirar do crime vai ser o cara que fez o crime lá. Mas quando se tratar de direito à honra,
pode ser que o morto seja sujeito de direitos e garantias fundamentais. Então, até agora, o entendimento que a gente tem é esse. Porque o morto, quando a gente morrer, a gente vai ser um objeto. Não vai ter valor de nada. Vai ser um troço lá. Então, a gente tem que aproveitar logo agora, né? Porque quando a gente morrer, não vai ter direitos, exceto que sejam direitos pertinentes à honra. Bom, pessoal, eu acho que aqui já foi suficiente. O vídeo já vai uns 10 minutinhos, quando eu juntar esse pedaço com o outro. E só. Titularidade de direitos fundamentais. A gente já falou sobre a parte introdutória. Próximo tópico que vamos conversar vai ser sobre as cláusulas pétreas. Pode ser? Cláusulas pétreas. A gente segue uma ordem lógica e continuamos o estudo do direito constitucional. Te vejo lá. Valeu!